Boa noite. Boa noite. Hoje vamos entender a reforma tributária com Michel Figueiredo, advogado tributarista. E o adeus ao nosso colega Zenóbio Oliveira. O cenário político está no ar. Programa de quarta-feira, hoje são muitos pontos, pouco tempo de programa, né? Hoje vamos falar sobre reforma tributária. No programa de hoje, a gente vai trazer, como o Vonúvio já trouxe para você, uma homenagem ao nosso querido colega Zenóbio Oliveira, cinegrafista, repórter, poeta, que nos deixou nesta manhã. Fique aqui com a gente para você acompanhar um pouquinho ao final do nosso programa. Antes disso, a gente vai mostrar a sessão na Câmara Municipal de Mossoró. Vamos falar sobre a reforma tributária. Você fica aqui com a gente, manda sua participação, sua interação através, já sabe, das nossas redes sociais Twitter. Também temos o Instagram e o nosso WhatsApp 8802-8979. Você acompanha aí na tela. Já pode, inclusive, nos seguir, se você ainda não segue, e mandar mensagem via direct, se não for pelo WhatsApp. Então, fique à vontade para fazer o programa desta quarta com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Você de casa pode participar e interagir conosco neste assunto que muita gente ainda está querendo compreender. Vamos ver se a gente consegue esclarecer muita coisa aí desta reforma tributária. Vamos de informação. Nos últimos dias, com a aprovação na Câmara dos Deputados, a reforma tributária foi o principal tema da área na economia. Há muitas gestões, a reforma não chegava a um acordo e não saía do papel. A primeira fase da reforma já foi aprovada. Não se fala em outra coisa. Mas, afinal, o que os especialistas apontam em relação aos impactos da reforma tributária? Para quem, de fato, ela interessa mais? É o que fomos em busca de responder. A gente vai comprar um produto e aí a pessoa pergunta, você quer a notinha? Aí você pega, aí você olha e você não entende nada, porque você não sabe direito quanto você está pagando. E a proposta da reforma é justamente essa, além de tudo, dar transparência para o cidadão, para que ele saiba o que ele está pagando e que essa forma simplificada de juntar os tributos simplifique também para as empresas e elas consigam ter uma carga tributária menor e a gente comprar produtos pagando menos impostos, né? O novo sistema tributário terá impactos variados conforme o setor da economia. O que o mercado sabe de certeza até agora é que os impostos serão unificados. Foi aprovada a primeira parte do projeto e agora vai para o Senado e pode ser que mude alguma coisa. Mas até então a proposta é unificar os tributos que são de cunho federal, IPI, PIS, COFINS, e os estaduais, que é o ICMS, e o municipal, que é o ISS, juntando isso em dois impostos que seriam diferentes, que seriam chamados de IVAs, né? Imposto sobre o Valor Agregado. E aí, esses impostos eles não vão ser acumulados entre si. Por exemplo, atualmente na cadeia produtiva, alguns impostos eles vão uns sobre outros. Tipo, o produtor que fez o algodão, aí ele vai, transforma aquilo ali e vende para a indústria, que transforma em tecido, que a pessoa transforma em camisa e chega para a gente. E todas essas etapas, elas são tributadas. E a proposta é que, com essa junção dos tributos, seja tributado apenas no final da cadeia, apenas uma vez. E quem tributou anteriormente vai se creditando do valor que foi tributado para compensar no momento da venda e abater. Na última sexta-feira, a primeira fase da reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Com a aprovação final, isso trará muitas mudanças na vida do brasileiro na hora de comprar produtos e serviços. E se tem um item que gerou muita polêmica nessa primeira fase, foi justamente o da cesta básica. A expectativa é que seja criada uma cesta básica nacional. E aí a comissão que vai ser criada, que a gente não sabe ainda como vai ser, mas tem que ser criada, ela define os itens que vai compor. Por exemplo, na cesta básica brasileira vai entrar feijão, vai entrar arroz, o que é que vai entrar? Aí vai botar todos os itens lá que vai compor, vai ter carne e tal. E aí depois que institui a cesta básica oficial do Brasil, a estimativa é de que ela seja zerada de imposto. Então, para o consumidor, para a gente, vai ser uma coisa muito interessante. Até porque, como a gente falou outras vezes, tem a questão de que no Brasil muita gente ainda passa fome. Então, essa questão da cesta básica com imposto zerado, ela é mais do que necessária.
São muitas discussões, são muitos pontos, muitos índices e siglas. É número de todo, é letra de todo jeito. Aí, para o povo entender é complicado, viu? E eu me incluo aí nesse povo, entender. Porque quando eu estou lá no supermercado, realmente, que eu pego aquela notinha, a gente vai ler aquelas letrinhas ali, é muito difícil da gente entender aquela parte de baixo que fala, inclusive, é a parte que trata da tributação, que traz ali alguns dados em relação aos tributos que a gente está pagando ali, os impostos que a gente está pagando nesses itens que são os essenciais, né? Que os principais na vida do brasileiro. Então, Michel Figueiredo, advogado, está aqui com a gente para explicar. E eu vou passar para Michel a primeira pergunta. Foi a pergunta que muita gente já me parou em alguns lugares, inclusive em supermercado, para perguntar. E eu não sei responder. Afinal, essa reforma tributária vai ser boa para os pobres? Michel, boa noite. Boa noite, Vonúvio, boa noite, Carol, a todos do cenário político, a quem nos assiste. De fato, conseguimos avançar, né, na semana passada com a proposta, a emenda à Constituição, a PEC 45, que pegou algumas propostas também que vinham na PEC 110. E após muito se debater e muitos anos, né, de discussão sobre a reforma tributária, nós temos aí uma proposta que passou na Câmara e agora vai para o Senado. Existem muitas perguntas, inclusive para quem trabalha na área, Carol. Não é simples respondê-las, principalmente porque a reforma ela traz uma reforma do sistema tributário da Constituição. A Constituição ela traz apenas diretrizes. Então, se você lê o projeto, boa parte do que está sendo discutido demanda lei complementar. Então, precisaremos saber como é que o Congresso Nacional, num segundo momento, vai atuar para regulamentar tudo que está sendo estabelecido na Constituição, no sistema tributário constitucional. O que, de fato, já há de previsão e até se esperava é realmente a unificação de alguns tributos, né, de alguns impostos, o IPI, o ISS, o ICMS, que são tributos indiretos, que incidem sobre o consumo, sobre a produção de bens, que incidem sobre os serviços. E, além deles, também a contribuição PIS e COFINS, também a previsão é de extinção para se criar o IBS e a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. De fato, a proposta ela traz algumas questões importantes para pessoas de baixa renda, como foi bem dito na reportagem, como a questão da cesta básica, zerar a tributação da cesta básica. Alguns serviços terão também a tributação reduzida, como educação, saúde, mas, repito, falta... e aí poderia também ter discutido e já ter sido debatido, apesar da dificuldade, que todo mundo sabe, proposta da lei complementar ou das leis que serão implementadas posteriormente, já poderia ter sido feito esse debate, pelo menos de uma parte, porque aí nós já teríamos a noção do que de fato virá. Muita coisa, só para você ter uma ideia, eu tive a curiosidade de fazer uma análise de quantas vezes o projeto de lei trata ou prevê lei complementar para regulamentar. Nós temos 58 expressões lá que serão regulamentadas por lei complementares. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe que será debatido na regulamentação dessa reforma, que, repito, é a reforma do sistema constitucional tributário. Quando a gente fala da substituição destes impostos, dessas siglas, vai ser trocar 6 por meia dúzia ou tem alguma diferença precisa nisso? Vai ser, na verdade, Vonúvio, trocar 6 por meia dúzia e digo até mais, e até acrescentar. Muito me preocupa a possibilidade de a gente ter aumento de carga tributária, né? Porque se nós notarmos, o IBS, que é o imposto que vai ser criado, ele vai incidir sobre bens, serviços e direitos, né? Os bens materiais e imateriais. Então, você tem uma abrangência muito grande da incidência que vai ser outorgada, né, que vai ser possibilitada ao legislador infraconstitucional, a quem vai regulamentar a Constituição. Então, você pode ter, por exemplo, hoje a incidência do IBS, da forma como está proposta, sobre o aluguel.
sobre o aluguel, que hoje você não tem um tributo, a não ser o imposto de renda para o locador, que ele está oferindo renda, mas você pode ter também a incidência do IBS, porque ele, em virtude dessa abrangência sobre direitos, sobre bens materiais, sobre bens imateriais. Então, você está tendo uma troca de tributos que, na verdade, a gente está trocando 5 por 4. A Constituição ela vai estar outorgando, possibilitando a criação de 4 novos tributos. Então, não há essa simplificação, como se diz, né? Não há, de fato. E há a possibilidade também de aumento de carga tributária. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Participe do programa de hoje, quarta-feira, através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Vamos seguindo, porque hoje tem muito assunto. Tem muito assunto. Uma lei aprovada ontem, já sancionada hoje pelo prefeito Alisson Bezerra, voltou a ser tema de debate na Câmara Municipal de Mossoró. O prêmio IDEB é questionado pela vereadora de oposição Marleide Cunha. A lei número 4.041 institui o Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB Cidade Educação. A ideia é premiar a cada 2 anos escolas, professores e alunos que se destacarem no IDEB, concedendo premiações em dinheiro. Mas a vereadora, professora Marleide Cunha, utilizou sua fala na sessão plenária desta quarta-feira para questionar os investimentos em educação em Mossoró. Primeiro, porque já existe no município de Mossoró a lei 2717 de 2010, que estabelece premiações para professores, para escolas, para estudantes, sociedade civil, que atingem as metas da educação. Esse é um ponto. O IDEB, esse prêmio IDEB, agora é bienal, enquanto que já existe uma lei que determina anualmente essas premiações. De acordo com o projeto de lei aprovado na Casa Legislativa, o prêmio tem entre os objetivos a melhoria da qualidade do ensino na rede municipal, a valorização dos profissionais e tornar o ambiente escolar mais atrativo e acolhedor para a permanência do estudante na escola. Mas, segundo a parlamentar, valorização vai além. Hoje o município de Mossoró ainda tem o absurdo de ter sala multisseriada. O que é isso? O município economiza na contratação de professores, coloca um professor para ensinar de 1º ao 5º ano, uma única professora com com alunos de 5 turmas diferentes. Isso não é investir em qualidade da educação. Para ter qualidade da educação, tem investimento na valorização, na formação de professores, tem investimento nas bibliotecas das escolas municipais e estão sucateadas. Nas escolas não tem computadores para que os alunos possam estudar, acessar a pesquisa. As escolas não têm nenhum incentivo, nenhum espaço para esporte, para lazer, para cultura. As escolas não têm condições estruturais adequadas, um ambiente muito quente, salas superlotadas, ar-condicionados que foram comprados encaixotados há quase 1 ano. O vereador professor Francisco Carlos é um dos que apoiam a iniciativa. Segundo ele, esse tipo de política tem resultados positivos em outros locais, como no Ceará, por exemplo. A educação de qualidade é feita com bons projetos político-pedagógicos, recursos didáticos, prédios bem equipados, valorização docente através de formação e de remuneração e, por fim, é feito por monitoramento, avaliação e premiação por mérito. Eu fico muito satisfeito porque já fazem 10, 12 anos que falo sobre isso. Esse tipo de política já estava sendo implementado em Sobral e depois foi ampliado para todos os municípios do estado do Ceará. Hoje o Ceará tem 87 das 100 primeiras escolas no IDEB são cearenses. E agora, recentemente, eu vi o presidente Lula elogiando a política educacional implementada no estado do Ceará, inclusive na presença do ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, que ampliou e executou esse tipo de política no estado do Ceará. Então tá aí, fica aí
no ar esse questionamento da vereadora e a explicação. Hoje a prefeitura já fez muita festa, o prefeito Alisson Bezerra já divulgou no Twitter a sanção deste prêmio e esperamos então que pelo menos a cada 2 anos esse objetivo aí seja atingido, né, de valorização, de incentivo aos professores e aos estudantes. Carol, o próprio vereador Francisco Carlos já teve de dar entrevistas aqui para o cenário político TCM falando sobre várias leis que eram aprovadas, mas que não se seguiam, não eram cumpridas, não eram seguidas. Existe a lei do 14º salário aqui em Mossoró, que também é de valorização para professores, para escolas e que os alunos também vão ganhar. Como é que fica essa outra lei, né? Mossoró, a cada gestão vai criar uma lei diferente para substituir uma outra e as outras ficam para trás. Essa outra lei que foi aprovada, ela vai ser retirada? Como é que funciona isso? Eu, de fato, não compreendo. Como é que, se já existe uma legislação sobre isso, uma outra vem e substitui de uma outra forma para atingir o mesmo objetivo. Me parece construir uma praça numa gestão, quando na outra gestão destrói a praça e constrói outra para dizer que foi a gestão que fez. Enfim, algo que a classe política precisa ficar atenta e principalmente quem é da área da educação, professores, pais, mães, quem atua diretamente na área. Tomara, concordo com você, que o objetivo seja atingido, né? Que os índices de Mossoró possam melhorar. É interessante isso que você falou, Vanuf, que você pontuou, porque realmente a política de educação, ela não é uma política de curto prazo, né? Não tem como mudar a política de educação a cada 4 anos, porque os resultados não vêm dessa forma. O professor citou o exemplo do Ceará, que há muitos anos aplica a mesma política de educação, porque os resultados são a médio e longo prazo. Não tem como a cada 4 anos mudar, está errado, vamos mudar, está errado de novo, vamos mudar. Acontece também no plano nacional, por isso que com essa interrupção não tem como haver resultados positivos. Então, aliás, não tem nem como haver resultados, né? Então, é interessante que a classe política pense nisso também, de continuidade das políticas de educação, para que a gente consiga ver um país com a melhor qualidade educacional. Vamos voltar agora a falar sobre reforma tributária com o Michel Figueiredo, advogado tributarista. Entre os pontos aqui, eu tenho alguns pontos da reforma. Temos aqui, Michel, será criado um imposto seletivo federal que vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quais produtos são esses e quais são as características desse imposto seletivo? Carol, o imposto seletivo, chamado também o imposto do pecado, né? O imposto seletivo. Há previsão na proposta de emenda à Constituição, mas exatamente não estabelece que produtos são esses, porque deve ser regulamentado por uma lei complementar. O que pode ser dito é que no atual sistema tributário nacional já existe, de alguma forma, o imposto que incide sobre esse tipo de produto com alíquota maior, que a gente chama do princípio da seletividade em virtude da essencialidade. O IPI é um exemplo que você tem uma incidência de alíquota bem considerável sobre o tabaco, sobre cigarros, sobre bebidas alcoólicas. Então, é um imposto que, de certa forma, vai tirar a roupagem de hoje, que é do IPI, que ser colocada nesse novo imposto que terá, a partir da lei complementar, a informação de que produtos serão esses. O que a gente já sabe é que produtos nocivos à saúde. O que é nocivo à saúde? O cigarro, as bebidas alcoólicas, nós sabemos que existe essa prejudicialidade, mas existem outros produtos que a gente pode ter que o legislador que vai regulamentar é que vai colocar. E também a questão ambiental, né? Que aí é um ponto, Carol, que deve ser elogiado da PEC, que ela trata muito sobre essa questão ambiental, sobre tributar de forma mais onerosa produtos que afetem o meio ambiente, não só nesse produto seletivo, mas também o próprio IPVA, que a gente pode até tratar com mais calma. Há a possibilidade de você ter uma alíquota maior para aqueles carros que poluem mais. Então, a questão ambiental ela é tratada de uma forma, ao meu ver, correta nessa proposta de emenda à Constituição, que é a reforma tributária. Como é que o senhor explica também a questão da cobrança sempre no destino? O que é que isso significa? E também
explica para a gente o significado de créditos, né, tributários em meio a essa cobrança. Sim. A cobrança no destino, existiu por muitos anos a discussão se deveria ser cobrado o tributo na origem ou no destino, principalmente com o avanço do e-commerce, das vendas online. Então, você tinha as empresas do Sul, Sudeste, que fabricam, produzem e vendem aqui para o Nordeste, para o Norte, para os outros estados, para as outras regiões. Então, havia discussão se a tributação deveria ser na origem ou no destino. E aí, isso aí é a questão do Pacto Federativo e também a questão de distribuição de riquezas no país. Conseguiu-se que, na proposta, a tributação ocorrerá no destino. E não só por esse motivo, mas também por questão da guerra fiscal. A guerra fiscal é a guerra em que os estados estabelecem isenções, benefícios fiscais para atrair as empresas. Quando você tem uma tributação na origem, a guerra fiscal ela é propícia, porque eu atraio a empresa, reduzo o tributo, certo? Porque a tributação vai ser minha, eu na origem, e no destino é diferente. No destino eu não vou ter essa possibilidade de redução de tributo, porque vai ser tributada lá no destino. Então, não tem o porquê de eu atrair essa empresa para o meu estado. Então, a reforma, nesse ponto, em relação à tributação no destino, ela tem também esse motivo de tentar acabar com a guerra fiscal. Sobre a questão dos créditos, desculpe, Carol, sobre a questão dos créditos, é porque os tributos sobre o consumo, eles são cumulativos, eles podem ser cumulativos, eles podem ser cobrados em cascata. E aí, já na Constituição atual, há a possibilidade da não cumulatividade, que é o quê? Eu produzo o produto na indústria, passo para o atacadista, depois vendo para o varejista. O que é pago na produção é utilizado como crédito pelo atacadista quando ele vai passar para o varejista. Então, como eu tenho uma tributação em cascata, há a possibilidade de você utilizar créditos. Aí a gente chama isso da não cumulatividade. Porque se não houver essa possibilidade de crédito, a tributação em cascata vai ser ainda maior. E aí a reforma tributária, ela prevê essa possibilidade de não cumulatividade, prevê essa possibilidade de créditos em que a cada etapa da cadeia econômica, você tem a possibilidade do que pagou antes utilizar como crédito na operação seguinte. Funciona, a grosso modo, dessa forma, Vanúvio. E como é que funciona a questão do cashback para as famílias de baixa renda? Cashback é outra proposta interessante na reforma tributária, que também necessitará de regulamentação, é claro. Mas o cashback significa que aquelas pessoas de baixa renda poderão se utilizar de créditos, né, de retorno desses valores que ela paga nos produtos. A proposta da reforma tributária, de um modo geral, ela abrange muito a questão da transparência fiscal, né? E na transparência fiscal haverá um trabalho ainda maior para que o contribuinte, a população, ela tenha uma ideia de quanto ela está pagando de tributos, de impostos sobre os produtos que ela consome. Então, aquelas pessoas de baixa renda, ela vai ter a condição de saber quanto está pagando de fato naquele produto, e essas pessoas vão ter a possibilidade de utilizar esse crédito, ter o reembolso desse valor. É uma proposta interessante, principalmente pela questão da isonomia, né? Isonomia aquelas pessoas que têm menos condições e acabam pagando o produto na mesma proporção das outras pessoas, né? Hoje no ICMS, no IPI, e com o cashback ela vai ter essa possibilidade. Eu estou pagando, o produto que eu estou consumindo está incidindo o tributo, mas eu vou ter a possibilidade de ter o retorno desses valores. Então, nesse ponto também a proposta é muito interessante. Tudo isso ainda vai passar por votação no Senado. Isso. E o que foi aprovado agora na Câmara poderá sofrer algum tipo de alteração nesses pontos que a gente, inclusive, já citou? Sim, poderá sofrer alterações. E é importante destacarmos que o nosso sistema é um sistema bicameral. Vai para o Senado, se houver alteração no Senado, volta para a Câmara também discutir, né? Como é uma proposta de emenda à Constituição, tem esse trâmite e é até natural que seja assim, porque como há complexidade e como interfere, né, diretamente na vida das pessoas, que haja de fato uma discussão e que se saia uma proposta aí, uma reforma que seja, como o Carol perguntou inicialmente, bom para os pobres e também para o resto da população, classe média, classe alta, tentar equilibrar. A gente sabe que é difícil, principalmente quando se trata de imposto e principalmente quando se trata de um país
grande como o nosso, que demanda muita política pública, que demanda muito investimentos em infraestrutura. Sabemos de todas as dificuldades, mas vamos acreditar que possa sair uma boa reforma para todos. Próximo bloco a gente ainda fala sobre isso. Vamos ver o que é que muda essa reforma para as pessoas aí que têm propriedades como lanchas, iates, jatinhos e também para as entidades religiosas. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta e participe do nosso programa sobre reforma tributária através do nosso Twitter, Instagram e WhatsApp disponíveis aí para você mandar a sua interação. Ao final aqui do nosso cenário político, a gente vai trazer uma reportagem em homenagem ao nosso querido Zenóbio Oliveira, que faleceu hoje, vítima de um infarto fulminante. Então, a gente presta a nossa homenagem também a este grande cinegrafista, um dos maiores aqui do estado do Rio Grande do Norte. E agora a gente segue com a nossa conversa com o advogado Michel Figueiredo, que está aqui com a gente. Michel, um ponto muito polêmico, sempre foi muito polêmico, que parece que não vai mudar a partir dessa reforma tributária, é a questão da tributação para as entidades religiosas, templos, incluindo organizações assistenciais e beneficentes. Não altera nada, continua sem cobrança para essas entidades? Sim, Carol. Essas entidades, elas têm, desde a Constituição de 88, a previsão de uma imunidade tributária, né? O Constituinte originário, ele pegou algumas atividades que, segundo a Constituição, não deveriam ser tributadas em virtude de suas finalidades, né? E uma dessas atividades é a atividade religiosa. Então, com a reforma tributária, não haverá alteração. Na verdade, existe até uma possibilidade de aumento dessa imunidade para órgãos dessas entidades religiosas. Isso, claro, buscando beneficiar exatamente a finalidade dessas entidades assistenciais, essas entidades religiosas, que, para o legislador constituinte, elas têm um respaldo social, né? Tem uma importância social que faz com que tenha, de fato, essa imunidade. Como é que fica para as pequenas empresas, do Simples, do MEI? Muda alguma coisa já de imediato, não? O Simples Nacional, a proposta de reforma tributária, não tem previsão de alteração. Então, a reforma, ela prevê a manutenção do Simples Nacional. O que eu vejo de dificuldade para o Simples Nacional no médio e no longo prazo é porque a não cumulatividade do IBS e do CBS, que a gente tratou agora há pouco, que é você se creditar dos tributos que foram pagos anteriormente, isso aí poderá trazer uma dificuldade para as empresas do Simples, porque a empresa que é do Simples, ela tem uma tributação mais vantajosa, certo? Menor. Se ela tem uma tributação mais vantajosa, quando ela for prestar um serviço, quando ela for vender um bem, quem adquirir esse produto vai se creditar num valor menor. Então, isso aí pode ocasionar uma dificuldade para o pequeno empresário, que é do Simples, no momento em que ele for vender seu produto a outras empresas que queiram se creditar do imposto pago, né, conforme estabelecida a questão da não cumulatividade. Mas, do ponto de vista geral, a previsão é de que mantenha-se o regime do Simples Nacional e que haja a possibilidade de quem atender aos requisitos possa optar pelo Simples. E como é que fica a questão em relação aos tributos das propriedades de lanchas, iates e jatinhos de uso particular? Existe uma grande discussão, Carol, inclusive no Supremo, no STJ, sobre a incidência do IPVA, que é o tributo que a gente paga sobre o carro, a moto, que a gente utiliza como veículo automotor. E aí a interpretação que havia do STF e do STJ, principalmente, é que esses bens, né, os jatinhos, as aeronaves, as lanchas, as embarcações, não deveriam incidir porque o Constituinte, a Constituição, não previa expressamente. A proposta de emenda à Constituição, que é a nossa reforma tributária que a gente está tratando aqui, tem a previsão de, a partir da reforma, haver a tributação desses bens, certo? E aí você pode dizer, mas minha passagem aérea vai ficar mais cara porque a aeronave passa a ser tributada. O legislador, a proposta e a emenda, teve o cuidado de tributar só os bens utilizados de forma privada. Então, quem presta serviço, né, no caso de aviação, ou quem presta serviço
com esses bens aquáticos, não haverá, no caso, a tributação do IPVA. Nesse sentido, o que é que muda mais a lei? Se muda mais alguma coisa para essas pessoas de alta renda? Eu vejo que nós temos duas mudanças impactantes, que é referente a essa questão do IPVA e também o ITCMD, que é o tributo que incide sobre transmissão de herança, né, e de doações. A previsão do legislador agora não é de alterar a alíquota, porque, como eu disse, isso aí vai ser feito no segundo momento, se for de fato feito pelo legislador infraconstitucional, que vai regulamentar a Constituição. A possibilidade aí é porque, no caso do ITCMD, que, repito, incide sobre herança e doações, o legislador ele vai ter a obrigação de estabelecer alíquotas progressivas. O que significa isso? Uma doação de um bem de valor pequeno, ínfimo, R$1.000, R$100, R$50, vai ter uma alíquota. A doação de um bem de um valor bem maior deverá ter uma alíquota maior. Então, isso é que a gente chama de progressividade. Isso aí vai afetar, principalmente nas doações e também nas heranças, né? Que esse tributo incide sobre as heranças. Então, respondendo a sua pergunta, Carol, haverá um impacto, né, na questão do IPVA, que também poderá ser dessa forma, progressivo, e do ITCMD, que é esse tributo sobre herança e sobre doações, obrigatoriamente deverá ser progressivo. Uma coisa importante que seja dita é que, em sendo aprovada no Senado, vai para a sanção, mas que ela não entra de imediato a valer, né? Qual é o prazo estabelecido na proposta? Sim, a proposta, ela inicialmente tem uma previsão de 10 anos de transição, sendo que inicia-se em 2026 para se concluir em 2033. Mas isso em relação à criação desses novos impostos, o IBS e a contribuição sobre bens e serviços. Essas alterações que a gente está tratando agora sobre IPVA, sobre TCMD, existe também até uma alteração, pequena alteração sobre também IPTU, a vigência já é de imediato. Deve-se respeitar apenas a anterioridade nonagesimal, que são os 90 dias, e também a anualidade. Então, de forma bem pragmática, nós podemos ter essas alterações referentes a esses tributos já no próximo ano, referente a IPVA e referente ao ITCMD. O que é que deve mudar em relação ao IPTU? IPTU, a proposta, ela prevê a possibilidade do Executivo alterar a base de cálculo do IPTU sem passar pelo Legislativo. O Legislativo ele vai dar os parâmetros, né, e o Executivo poderá fazer essa alteração. A mudança seria essa. Quando o senhor falou na questão do Pacto Federativo, os estados, os próprios municípios se reuniram em Brasília para votar pontos ali sugerir pontos da reforma tributária. Vai estar mais... vai trazer mais vantagens para estados e municípios a partir desta nova reforma sobre tributos? Pela minha visão, vai até prejudicar, principalmente os municípios, né? Porque eles vão, de certa forma, perder a autonomia que eles tinham de tratar sobre esses assuntos em âmbito local. A discussão passará a ser em Brasília, né? As alterações na legislação referente a esses impostos, que será uma discussão nacional, isso aí pode trazer e vai trazer, acredito eu, uma dificuldade no que tange essa questão do federalismo, né? E principalmente relacionada à autonomia dos entes subnacionais, no caso dos estados, e principalmente dos municípios. Quero abrir um parênteses aqui para mandar um alô para o Niel, Dona Dita, Poliana e Alcicleide, também João da UPA, e registrar aqui a participação da Graça do Nova Betânia, que diz que a política de educação no Ceará é de verdade. Aqui é jogo político e narrativa midiática, isso não é valorização da educação. Ela está dizendo que sente na carne. O prefeito tirou reajuste, quer enganar a população com esse prêmio, que será apenas para 5º e 9º anos. Retirou vários direitos dos servidores. É a Graça do Nova Betânia participando aqui com a gente. Muito obrigada, Graça, pela audiência. Michel, continuando aqui sobre a reforma tributária, essa redução de até 50% para bens e serviços dos segmentos de saúde, educação, uma série aí de segmentos. Essa redução de 50%, quais são as condições? Serão estabelecidas em lei complementar. O que a gente sabe é que nós teremos
essa redução para, como você bem falou, saúde, transportes, produtos agropecuários, né? Gostaria de destacar a redução para a saúde menstrual das mulheres, produtos relacionados à saúde menstrual das mulheres, mas os produtos em si e a forma de se conceder essa redução somente após a lei complementar que vai regulamentar esses dispositivos. O cidadão, a partir desses itens que já poderão ser aplicados a partir do próximo ano, o cidadão já vai conseguir sentir a diferença a partir desses itens que serão aplicados? Nesses impostos que incidem diretamente, sim, né? Principalmente relacionado ao ITCMD, ao IPVA e, eventualmente, ao IPTU. Nos impostos indiretos, que hoje são os relacionados a ICMS e ISS, só com o passar dos anos, que nós temos, a partir de 2026, essa transição até 2033. Agora eu vou passar aqui para... A gente vai abrir um espaço aqui no finalzinho do nosso programa, reservando o final do nosso programa, para dedicar os momentos finais para homenagear o nosso colega Zenóbio Oliveira. O cinegrafista, repórter, poeta, nos deixou nesta manhã, de forma repentina, aos 59 anos. Zenóbio Francisco de Souza Oliveira tinha 59 anos e uma vida dedicada a contar histórias através das lentes da câmera, seu principal instrumento de trabalho. Cinegrafista, radialista formado pela UERN e poeta das letras e imagens. Passou por empresas de comunicação como TCM, InterTV, atuando desde 2021 na UERN TV. Um verdadeiro legado deixado para a comunicação do estado do Rio Grande do Norte. Falar de Zenóbio é falar de uma intensa relação de parceria. São quase 20 anos que eu tenho de experiência com Zenóbio, desde a época da InterTV e nesses 5, 6 últimos anos na UERN TV. A gente fazendo produções, inclusive até domingo passado agora a gente estava junto nos 10 dias. E aí realmente são momentos que a gente fica com poucas palavras para definir o tamanho da dor que é pela aproximação que a gente tinha com o Zenóbio. Eu conheci Zenóbio, na realidade o nome de Zenóbio antes de conhecê-lo, né? Que hoje até estava escrevendo sobre isso, quem é do jornalismo e principalmente pegou aquela época do auge do telejornalismo, não tem como não conhecer o nome Zenóbio Oliveira, né? Que era o principal nome que trabalhava com as imagens para a televisão. E aí depois tive a oportunidade de encontrá-lo na UERN, ser colega de trabalho e aí descobri o profissional, mas mais do que o profissional, o grande amigo, né? E mais do que amigo, um grande professor. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mossoró. E daqui o corpo do comunicador será levado e sepultado na terra que o viu nascer, Governador de Cerrosado. O sepultamento acontece às 8 horas desta manhã. É meu tio, né? Meu pai, meu amigo, né? Poeta Zenóbio. Para mim, ele representa tudo que importante que a família pode nos dar, a criação, me ajudou na criação, foi muito importante. E para todo mundo que está aqui é o Zenóbio, cinegrafista, né? O pioneiro aí no audiovisual, muita gente que aprendeu bastante com ele. Isso conforta saber que o legado dele fica aí um pouco do que ele passou para cada um que está aqui hoje. O cinegrafista faleceu vítima de um infarto fulminante. Ele chegou a contar para os colegas que no caminho para o trabalho já estava sentindo incômodo no peito e pouco depois chegou a passar mal. Foi socorrido, mas não resistiu. Zenóbio de Oliveira, também conhecido como Zé das Aguilhadas, gostava de escrever, sendo autor publicado com o livro de poesias Verbo Sertanejo. E como ele mesmo escreveu, o tempo hoje não tem mais urgência e já repousa à sombra do cansaço. Que o contratempo, a dor, a solidão sejam um facho de compreensão de que a vida é o maior legado. Vá em paz, amigo Zenóbio Oliveira. Seu corpo estava sendo velado agora há pouco ali, próximo à reitoria da UERN, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e já deve ter seguido em direção a Governador de Cerrosado para sepultamento. Nossos sentimentos aos familiares e a todos os amigos, tantos amigos nossos também em comum, que a gente viu hoje prestando homenagens, homenagens com palavras, com imagens tão cheias de emoção
porque Zenóbio realmente deixa, além do seu legado profissional, ele deixa um legado e marcas em cada uma dessas pessoas com quem ele conviveu. Como disseram muitos amigos, ele era também um professor. E esse é realmente um grande legado. Nossos sentimentos. E a gente encerra agora o nosso cenário político de hoje. Muito obrigada, Michel Figueiredo, pela participação. Eu que agradeço, Carol, Vanúbio. Estou à disposição para tratar sobre o assunto, estudando, né, porque é tudo muito novo também e na expectativa de o projeto tramitar no Senado e ter alterações, né, e após essas alterações e a sanção a gente ter também a legislação complementar que vai esmiuçar toda essa reforma para que a gente possa saber de fato como é que vai ocorrer. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Estou à disposição aos senhores. Seja sempre bem-vindo e vamos falar muito mais sobre este assunto. Boa noite a todos, até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.